três em fazer essa visita. Obrigada pela presença. Não, eu que agradeço o convite. E realmente, a gente se conhece há bastante tempo já, né? Já. Infelizmente por compromissos, né? Eu não consegui vir antes, mas eu que agradeço o convite. É um prazer estar falando com vocês. E eu já faço pra você a pergunta da nossa enquete, Domenech Torrent. É um bom nome pro Atlético? Você aprova? Saia justa, já. A gente tava conversando em off aqui, né? Assim, se eu pudesse dar minha opinião, assim, o treinador que eu... inclusive para a seleção brasileira que eu credenciaria, é o Jardine. Eu gosto bastante do trabalho do Jardine. Para mim é um dos treinadores mais preparados da atualidade em todos os sentidos, não só pelo que ele desempenha, mas pelos resultados. Ele está no América do México agora, né? Assim, mas eu acredito que o Domenech é um bom treinador, assim. Infelizmente ele não teve bons resultados nos últimos 3 anos aí, mas enfim, eu particularmente não conheço muito o trabalho dele, então assim, vou ficar em cima do muro nessa resposta aí. Porque é difícil, né, Mozart, a gente avaliar o trabalho de um treinador que ele trabalhou no Flamengo, teve um aproveitamento bom de mais de 62% ele teve. Que não é assim, ele caiu no Flamengo por pressões externas, né? Esperava-se assim que ele tivesse 90% de porque teve um cara chamado Jorge Jesus no ano antes. Mas assim, o torcedor do Flamengo ficou mal acostumado e traçou parâmetros de todos os treinadores que passaram por lá, né? Com o Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro e saiu chutado de lá. Saiu chutado, né? O Dorival Júnior, Renato, o Libertadores, Copa do Brasil, né? E foi demitido. O Renato Gaúcho perdeu a final da Libertadores, né? O Domenech Torrent estava lá fazendo um trabalho que era... Porque assim, eu penso que o trabalho de treinador, ele demanda o longo prazo, né? Não dá para você Infelizmente, pensar... no Brasil não vai acontecer nunca no Brasil ninguém aceita, né? Você está indo para um trabalho de longo prazo agora, né? Estou indo para o 2º ano no Mirassol. Mirassol, você vai continuar mais um ano no Mirassol, quase, né? Praticamente com os mesmos jogadores, que é uma coisa bem difícil no Brasil também. Fundamental, na verdade. E você consegue participar desse projeto de montagem do time, né? E aí o resultado fica mais fácil de aparecer, né, moça? Falando especificamente do Mirassol, assim, é um clube que tem uma estrutura fantástica. Não sei se vocês conhecem a estrutura física do Mirassol, mas tem um CT que hoje está entre os 10 melhores CTs do país. E aí tem um projeto de futebol que é a médio e longo prazo, que os resultados, infelizmente, eles não acontecem da noite pro dia. Você precisa realmente insistir em coisas que às vezes desagradam muita gente, porque o futebol não é uma ciência exata que 2 mais 2 são 4, infelizmente não. Então, assim, eu sou um ex-atleta que joguei praticamente 12 anos fora do país. Quando eu escuto algumas coisas assim aqui no Brasil, de mudança constante de treinador, contratação de 10, 15 jogadores num ano, essa é a receita para dar errado, assim, na minha opinião, né? Então, tava falando com o Diego em off, né? Falando especificamente do Coritiba, nos últimos, de 2012 para cá, é o clube que mais contratou no futebol brasileiro. Então, assim, e tem acho que 7 rebaixamentos, se eu não me engano, né? 7. Desde a era dos pontos corridos. Então significa... A era dos pontos corridos são 5, né? 5. Então significa significa que você sair contratando a torta e direita não vai te dar certeza de resultado. Então, assim, eu acho que é muito mais complexo que isso. Infelizmente, culturalmente, nós acabamos alimentando também esse círculo vicioso de troca de treinadores e contratações exacerbadas. E aí nós vamos ficar enxugando o gelo, né? Não tem muito o que dizer, assim, né? Enfim, essa é a minha opinião. Eu tô até vendo aqui que o Mozart, por exemplo, de 2020 para 2023 você treinou 7 times diferentes, né? Infelizmente. Em 2021 você treinou CSA, Chapecoense e Cruzeiro. Sim. Né? E assim, como é que é para você, treinador, também? Porque você entra num mercado que funciona desse jeito, né? Uhum. De repente você tá lá, você foi demitido no Cruzeiro, o CSA te chamou, você saiu da Chapecoense, o time te chama e você pega trabalhos que já estão em andamento. Sim. Como é que é chegar num clube e você ter que solucionar um problema que você não criou? Bom, assim, você acaba desenvolvendo uma metodologia de treino que é realmente para ontem, ter resultado para ontem. Então é dessa forma que você acaba trabalhando no país, né? Graças a Deus, nos últimos trabalhos que eu fiz, eu estou há 4 anos como profissional, nesses 4 anos nós disputamos o acesso em 3 ocasiões, né? 2 vezes com o CSA, 2020 e 2021.
Ano passado no Guarani, eu cheguei lá, nós éramos últimos, terminamos em 10º. E no Mirassol nós não subimos esse ano por causa de um ponto, né? Então, assim, nesses últimos 4 anos, graças a Deus, a gente tem tido resultados bem importantes e expressivos, assim, né? No Mirassol esse ano nós tivemos 60% de aproveitamento, que é, desde a minha chegada, que é um aproveitamento de G4, assim, né? Mas como que você trabalha? Assim, usando os jogadores que já tem no elenco e aí tentando fazer com que eles assimilem rápido a tua ideia, elaborando treinamentos que você ganhe tempo. Daí você não dá para entrar no mérito de princípio, subprincípio, aquela coisa que a gente gosta, né? Principalmente a periodização tática gosta de vender aí, mas não dá para você pensar muito nisso. É realmente ir nos treinamentos que te dão resultado rapidamente. E aí torcer que o jogador entenda, que ele compra a ideia e você comece a vencer jogo. Não tem muito. A receita, pelo menos a minha receita, é basicamente essa. Eu acho que ter principalmente um objetivo bem traçado, né, Mozart? Para os clubes, eu acho que se torna até o mais importante, até para facilitar o trabalho do treinador, né? Pô, vocês fizeram uma ótima campanha. Sim. Né? Mesmo não tendo acesso, 6º colocado para o Mirassol, que... Nós temos 63 pontos, né? Então, 63 pontos. Que é uma pontuação de Se você for pegar nos últimos 10 anos, praticamente... Subiria em 7 edições. Subiria em 7, a Série B ela começou a ser disputada nesse formato em 2006, né? Só em 3 ocasiões não subiu. Agora foi a 4ª vez que não sobe com 63 pontos. Teve aquele ano que foi completamente atípico, que o São Caetano não subiu, né? Com 71. Né? Que a Atlético e Vitória fizeram 71 em 2012. Mas... o quão importante é para você acha que para a diretoria mesmo e até para o entendimento do torcedor de ter um planejamento traçado, porque se troca muito treinador justamente por isso, né? Sim. Não tá no G4, tem que trocar, não tá e classificando para Libertadores, tem que trocar. Tá brigando em 14º para Sul-Americana, tem que trocar. Vamos falar um pouquinho do Mirassol. O Mirassol tem esse projeto há 30 anos já, né? Então esse planejamento vem de 30 anos, não começou comigo. E aí tem que exaltar o Dr. Edson, que é o presidente, claro, e o Juninho, que é o responsável pelo futebol. Então, assim, qual que é o primeiro ponto do Mirassol? O Mirassol tem um modelo de jogo bem definido, coisas que a grande 90% dos clubes no Brasil não tem. Então, o Mirassol sabe o futebol que quer apresentar e, de consequência, você vai buscar jogadores com um perfil que vá preencher os pré-requisitos para você poder ter esse tipo de desempenho. O Mirassol tem uma categoria de base que ela é muito boa, já foi inclusive vice-campeã paulista alguns anos atrás, tem treinadores que são muito capacitados, o Matheus, o Murilo, que também praticam praticamente o mesmo futebol que é praticado na equipe principal. Então, assim, esses resultados que o Mirassol vem tendo, eles não são da noite pro dia, é um trabalho de 30 anos, né? Que infelizmente no Brasil pouquíssimos clubes querem pagar o preço, né? Então, assim, o fato de talvez não ter uma pressão externa como tem muitos clubes no Brasil facilite esse processo, porque você sabe que quando você sabe aonde quer chegar, vai ter percalços no meio do caminho, você vai fazer pequenos ajustes, mas você vai conseguir ter resultado. E aí a pressão externa muitas vezes atrapalha esse processo. Então o Mirassol acaba tendo resultado aí nos últimos anos, resultados expressivos, exatamente porque tem um jeito de fazer, é fiel àquele jeito, faz pequenos ajustes ao longo dessa trajetória, mas é fiel àquilo que acredita e de consequência vende jogador, tem resultado esportivo, tem desempenho, que também é bem importante, né? Nós vamos pegar o nosso desempenho na Série B, nós somos o clube com maior posse de bola, com mais troca de passe, o terceiro que mais finalizava, a terceira melhor defesa. Então, assim, nós tivemos desempenho, tivemos resultado, então, assim, só que não começou comigo. Seria muito fácil da minha parte chegar aqui e falar que o Mirassol já existia muito antes do que eu, exatamente por isso. Porque acredita, é fiel àquilo que acredita, tem um modelo de jogo definido, contrata jogador com perfil para executar dentro desse modelo, e aí as coisas acabam acontecendo naturalmente. Tem uma pergunta do Vincenzo Delicani em específico aí sobre alguns jogadores do Mirassol. Vincenzo. Fala, Mozart, tudo bem? Prazer falar com você, Vincenzo Delicani, sou setorista do Atlético, e me chama a atenção 2 jogadores emprestados pelo Atlético ao Mirassol nessa temporada, né? O Juninho e o Julimar. São 2 jogadores que passaram por seleção brasileira de base, sobem ao profissional do Atlético com muito gabarito, com jogadores que poderiam ser utilizados no profissional, mas acabaram não deslanchando. Queria saber como que dá para avaliar a passagem desses 2 jogadores pelo Mirassol na temporada de 2023. Valeu, obrigado. O Juninho é um ponta, né, que joga por dentro também, um canhoto que joga o pé invertido. Ele teve poucas oportunidades comigo, pelo fato de nós
Estávamos jogando bem, vencendo jogos, e aí acabou tendo poucas oportunidades. Mas é um jogador leve, rápido, mas está em fase final ainda de formação, na minha opinião. Em relação ao Julimar, é um ponta que sabe jogar dos dois lados, muita força física, é um cara que nos ajudou bastante. Ele teve uma lesão grave aqui ano passado, né? Teve um problema no joelho, e aí, mas nos ajudou bastante lá. É um jogador. Eu pretendia ficar com ele, mas acabou que infelizmente ele voltou para o Atlético, mas é um jogador extremamente útil assim pro treinador, né? Joga dos dois lados, joga de centroavante também, tem muita força, velocidade, tem presença de área. O que falta para o Julimar, e vai acontecer num futuro muito breve, é fazer mais gols, né? Com uma sequência ele vai ter, ele vai começar a fazer mais gols, mas é um jogador muito útil assim, né? E aí, falando um pouquinho assim do perfil que o Atlético busca, né? Coincidentemente o Julimar veio junto com o Reinaldo, e os dois foram meus jogadores, né? Vieram do Criciúma para o Atlético Paranaense, né? Então o Atlético tem muito claro assim o perfil de jogador que busca, né? Isso é uma coisa bem importante. Isso já aconteceu até antes de alguns executivos passarem pelo Atlético. Filosofia do clube, né? Isso é uma coisa bem importante, né? Bem importante. Mozart, tua passagem pelo Coritiba foi rápida. Como jogador, sim, né? Como jogador, isso. Como comissão técnica eu fiquei quase 6 anos, né? Mas como jogador foi 1 ano e meio. E aí a tua passagem pelo Coxa como jogador foi rápida. O que você levou do que você aprendeu no Coritiba para depois o restante da sua carreira como jogador? Assim, eu cheguei no Coritiba em 98, depois de uma passagem na França. Eu fiquei 2 anos na França e vem pro Coritiba em 98. E assim, para mim foi uma grande experiência. Eu era muito jovem, né? 18 para 19 anos, e tive a oportunidade de conviver com jogadores que me ajudaram muito, assim, principalmente no decorrer da minha carreira, né? O Darcy, João Santos, Luiz Henrique, Struey, enfim. E aí eu tive a oportunidade de conviver com esses caras, e eles, com o exemplo, me mostraram o que é ser um jogador de futebol, né? Isso me ajudou bastante no decorrer da minha carreira, né? Do Coritiba eu vou pro Flamengo, e aí, assim, esses jogadores especificamente me ajudaram a dar uma sequência importante, a mostrar que o jogador tem que dormir cedo, que tem que comer bem, que tem que se dedicar nos treinamentos, enfim. Eles me ajudaram muito nesse sentido. E você jogava numa posição que hoje é difícil da gente achar um cara na sua característica, né? O ponta esquerda, né? Você era daquele ponta esquerda original, né? Pachequinho também. Isso na base eu fui ponta esquerda. Depois eu virei um jogador de meio campo. Mas você era aquele ponta de buscarem. Esse tipo de jogador não existe mais, Mozart? Os pontas, como é que você vê essa mudança tática no futebol? O jogo ele vem passando por transformações, né? O Guardiola ele ajuda, mas ao mesmo tempo ele atrapalha. O futebol está no Guardiola, né? Vamos falar sério. Assim, mas assim, pouca gente está preparado para essa conversa. Né? Então vamos lá, assim, eu acho que algumas coisas elas estão sendo resgatadas ao decorrer dos últimos anos, assim, né? Se você parar para pensar assim, bastante, pelo menos eu venho aplicando o 4-3-3 assim ao longo da minha carreira como treinador, né? Com 2 pontas, com centroavante, com meia esquerda, com meia direita, com camisa 5, com laterais que saibam atacar, mas sejam fortes defensivamente. O Jamerson até foi meu jogador que está no Coritiba agora. Assim, a minha posição especificamente, eu comecei como um ponta, mas virei na base já do Paraná, já virei um camisa 5. Eu acho que o volante canhoto, realmente, esse cara, ele não é tão fácil assim de encontrar, né? Até porque o canhoto normalmente ou é lateral esquerdo, ou vira um quarto zagueiro, ou é um ponto esquerdo, ou é uma esquerda, volante realmente de ofício que seja canhoto. Eu particularmente tenho o Justa, talvez, que estava no Cruzeiro, acho que está no Bahia, talvez enfim. Tá no Cruzeiro, né? Era do Bahia, está no Cruzeiro. No Cruzeiro. Então, assim, são um dos poucos volantes. Jogou no oeste de Barueri, né? Então, mas ele, assim, tinha uma característica um pouco diferente da minha, assim, né? Então, esse jogador, um 5 canhoto, realmente ele não tem. Até porque, normalmente, o canhoto vai jogar nessas posições que eu citei
que eu citei anteriormente, assim. Tinha o Guinha Azul, lembra do Guinha Azul? Que jogou no característica Inter, do Inter, ele era Vasco, meio esse estilo, né? Mas era um cara de mais força, né? De mais arrasto, assim, um pouco diferente. Eu mudei também ao longo da minha carreira. O futebol argentino tem muito esse tipo de volante. Eu começo aqui no Brasil, um cara mais aguerrido, e aí, com o passar do tempo, eu vou mudando, assim, a minha forma de jogar, né? Tento jogar um pouco mais, principalmente depois que eu vou pra Itália, né? Em 2000, e aí eu vou ter que me adaptar. O futebol italiano é um futebol de mais posição, faz um jogo de mais posição, né? No Brasil mexia-se mais, né, dentro do campo, e aí eu tenho que me adaptar e, de consequência, eu mudei a minha forma de jogar. Tanto é que quando eu volto em 2009 pro Palmeiras, eu tenho muita dificuldade de me readaptar, né? Eu estava 10 anos marcando por zona, por exemplo, e volto pro Palmeiras marcando individual, e aí eu já tive uma dificuldade grande de me readaptar, né? Tanto é que fico 6 meses e volto para a Itália de novo. Enfim, acabou que o meu jogo acabou se moldando muito mais para fora do que era praticado aqui no país, né? E até esse ponto de virar treinador, já sabia? Desde quando você sabia, vou virar treinador? A minha carreira acabou se moldando sem eu mesmo me preparar ou saber que viria a ser treinador. De jogo mesmo? O fato de jogar numa posição que ela é privilegiada, né? O camisa 5, ele tem uma visão diferente, e uma posição privilegiada no campo. Mas eu decido virar treinador em 2012, né? Mas eu não tinha me preparado assim como jogador, né? Eu não pensava em ser treinador, até porque é uma profissão bem complexa e ingrata muitas vezes, assim, né? Principalmente tomou uma proporção no mundo e principalmente no Brasil de uma forma desumana em alguns momentos, assim. Tudo é culpa do treinador. Eu tive esse ano eu cheguei a escutar num jogo nosso que o nosso jogador errou um pênalti no final do jogo, que a culpa foi minha, pô. Então, assim, mas enfim, tá no pacote e assim, eu sou treinador e acabo aceitando, enfim, mas por mais que eu não concorde, mas assim, não tinha me preparado, mas acabei começando a estudar em 2012. 2013 eu vou para uma experiência na 3ª divisão de Santa Catarina, realmente para medir a febre, se era aquilo que eu queria, no Jaraguá. Tem uma parêntese. Então, daí tem uma parêntese na Itália, no Regina, eu fico 6 meses lá, mas o clube estava numa dificuldade financeira grande. E aí em 2015 eu entro no Coritiba, né? Entro no Sub-20 lá como auxiliar, fico 3 anos, 1 ano como treinador do time do Sub-20. Aí o Rodrigo Pastana acaba conhecendo o meu trabalho na categoria de base, me sobe profissional em 2019, e aí a minha trajetória de praticamente 1 ano e meio. Sim. E acabei fazendo um jogo como interino lá contra o Bragantino, estava lá. Te entrevistei no final. Eu fui um dos poucos interinos que vou pro jogo já com o treinador contratado, né? E foi a primeira vitória do Curitiba naquele campeonato, inclusive. Poderia ter me dado alguns joguinhos a mais, mas verdade. Bem na minha vez o treinador já estava contratado. E daí vem esse grande ponto que a gente fala muito também. Você citou no começo da conversa o André Jardini, que seria um baita de um treinador. Eu particularmente me identifico bastante. Você gosta muito dele. E daí entra muito nessa questão. Eu lembro até hoje daquela discussão que você teve em Chapecó. Né? E esse ano o Atlético passou muito por isso e o Coritiba passou muito por isso também. Certo. Questão de treinador que estava ali interino, foi efetivado no caso do Coritiba, e daqui a pouco estagiário. Treinador do Atlético, Wesley Carvalho, até o final do ano ficou sendo chamado de estagiário. Como é lidar com isso, com essa pressão, com essa situação pejorativa, na minha visão? Total, eu acho, né? Porque você se preparou, você tá desde 2012 se preparando, então você tá há 11 anos se preparando. O Wesley Carvalho tem um monte de título na base, é um cara que se prepara há muito tempo. Thiago Kozlowski também se prepara há muito tempo. E ser chamado de estagiário de uma maneira pejorativa é muito ruim. Assim, eu optei por... Eu não tenho mídia social, então isso já é um fator importante. Não tenho nem WhatsApp eu tenho hoje mais, então já é um ponto bem positivo. Faz bem pra saúde mental. Exatamente. O assessor vai ficar maluco, né? Mas não, assim, eu e o Diego nos comunicamos por fumaça, né? Eu acendo uma fogueira lá, ele acende aqui, a gente vai se comunicando. Carta, né? Então isso é um ponto positivo. Então, assim, você já vai ter menos influência externa. Aqui pro treinador, pelo menos na minha humilde opinião, é bem importante. Daí porque se você começar a escutar realmente as suas convicções, você começa a colocar ela em xeque. Assim, mas culturalmente o estádio de futebol no Brasil é terra de ninguém, assim, né? Então eu chamo que é meio que o divã, assim, das pessoas, né? Então, isso é verdade. Mas faz parte, é cultural, não sou eu que vou mudar, né? Então o futebol talvez seja uma das poucas profissões, assim, que realmente você não precisa ter jogado ou ter estudado muito, assim, para você realmente opinar de maneira
maneira forte, né? E aí acaba que, assim, mas faz parte, é cultural, assim, tem países, a Itália é um país bem rigoroso nesse sentido também, pega pesado com o treinador, tem alguns países que culturalmente, assim, acho que a Argentina deve ser assim também, então, mas eu acho que pode ser, e aí a função de vocês ela é bem importante para começar a mudar esse cenário, né? E aí, mas pontos positivos aí, vamos pegar desses dois treinadores que você citou, né? O Coritiba, por mais que passou por uma dificuldade grande, manteve praticamente o Thiago quase o campeonato inteiro. Mais de um turno. O Wesley praticamente ficou o campeonato, boa parte do campeonato. Então, mais de um turno prova também. Que, assim, aos poucos o cenário vai começando a mudar, né? Infelizmente, nós não vamos chegar 10 anos do Klopp no Liverpool, 15, 20 anos do Ferguson no Manchester. No Brasil é quase que impensável isso, né? O Ferguson ficou 10 anos, 8 anos, 10 anos no Manchester antes de começar a ganhar, né? Então, só que tudo é um processo lento, que realmente o futebol é um esporte bem complexo, que não é receita de bolo, que se você seguir o passo ele vai, mas que quando você tem tem outros 19 clubes também seguindo a mesma que também coisa. Querem ganhar, exatamente. Então, mas assim, a gente até tem algumas receitas de sucesso, e não são de treinadores do primeiro escalão, renomados, mas que fizeram trabalhos longevos, né? Que é o Cláudio Tencati no Londrina, sim. O Gerson Guzmão no Operário. Agora no Criciúma, o Tencati está quase 2 anos. Está repetindo, né? O Rogério Zimmermann lá no Brasil de Pelotas, né? São exemplos de trabalho. Voivoda no Fortaleza. Voivoda no Fortaleza. O Gerson aqui no Operário, aqui eles passam. Isso, o Gerson Guzmão passou 3, 4 anos no Operário. Então, e que pegou dá pra falar até do Abel, só que o Abel tem muito título, né? Só que se não tivesse esse tanto de título, o Abel ainda estaria nessa prateleira, né? Mas eu falo de times que vivem outra realidade, né? Financeira, econômica, e que apostaram em trabalhos de longo prazo e alcançaram os resultados, né? O Londrina saiu lá da 2ª divisão do Paranaense para ser campeão estadual, para chegar da Série D na Série C e na Série B. O Operário foi campeão da Série D, campeão da Série C, disputou a Série B, caiu, voltou, né? Tem reflexo desse trabalho lá de trás hoje no que o Operário faz. O Brasil de Pelotas e o Londrina andaram paralelamente, né? Com os dois treinadores, né? Rivalizaram, inclusive, nesse período. Mas o Mirassol também né? é a prova disso. Agora você está indo pro segundo ano. Eu entro no lugar do... Caramba. Baitelo não é o Baitelo. Não. O Baitelo foi um treinador eu vou lembrar. Mas assim, o Mirassol não demitiu Nelsinho Batista tem muita ligação lá também no Mirassol. Eduardo Batista. Eduardo, né? O Mirassol não mandava treinador, assim, não dispensava o treinador havia 10 anos. Era o Ricardo Catalá. Isso, o Catalá me deu muito bem com ele, por sinal. E gosto do trabalho dele. Mas assim, antes do Catalá sair, o Mirassol não mandava treinador havia 10 anos. Né? Então, e aí é prova que realmente é possível fazer. E para você ter resultado... E aí resultados sólidos realmente, né? Que aí fiquem resultados que se perpetuem, né? Você precisa pagar um certo preço, que infelizmente no Brasil nós somos imediatistas, e aí essas transformações constantes, essas mudanças constantes, elas só atrapalham, elas não ajudam em nada. Você falou aí do seu período como jogador na Europa, né? Sim. Você saiu do Brasil, foi para a Europa, você teve que mudar seu estilo de jogar, e agora como treinador, o que está muito na moda trazer técnico de fora, né? Do que eu você não sou contra, tá? Pelo contrário, mas é justamente isso. Do que você aprendeu lá fora, o quanto em percentual assim você aplica do que você trouxe de fora, do teu conhecimento de futebol, e do que você aprendeu jogando no Brasil, como é que você resolve essa equação assim? Quanto de futebol europeu e de futebol brasileiro tem no seu estilo de jogo? Assim, taticamente quase que 100%, relação humana 100% Brasil, assim, né? Porque culturalmente, né? Eu sou brasileiro, os meus jogadores são brasileiros, nós brasileiros temos características bem específicas de dia a dia, e aí eu não posso aplicar coisas que eram aplicadas lá, que a probabilidade de dar errado é muito grande. E eu, assim, nesses 10 anos, assim, o que eu tenho percebido que a relação humana, ela é muito importante, assim.
E aí óbvio que ela não caminha sozinha, ela tem que, né, você tem que ter bons treinos, você tem que ter conteúdo, você tem que ter a parte tática muito bem definida na tua cabeça, de uma forma, num primeiro momento, mais simples, de fácil entendimento, para depois você partir para o mais complexo, mas nunca deixando e abrindo mão da relação humana, porque o jogador brasileiro, ele vem de uma origem mais difícil que o europeu, ele, enfim, ele é diferente, e aí você tem que cultural, criar, exatamente, e você tem que criar esse histórias vínculo, de vida, né, esse vínculo, né? essa conexão com o jogador. E aí quando você passa de uma temporada para outra e você tenta manter a base, que nós estamos tentando fazer lá, e isso facilita muito, porque os jogadores já me conhecem, eu já conheço a maioria deles, e aí eu espero que essa receita dê certo em 2024 também. O Reginaldo Augusto tá perguntando aqui, cadê aquela cabeleira, Mozart? Boa pergunta. Se você souber, você me avisa. O pessoal da mãe que eu tenho que implantar, tá? Minha mulher tá pegando no meu pé, eu falei, quer saber, mas não dá não, pô. Nada assim, acho legal quem faça, mas eu não gosto muito de sentir dor, eu acho que deve doer, né? E aí eu vou ficar careca. E aquela cabeleira com calor que tá fazendo também. Então, mas eu gostava do meu cabelo, eu praticamente e era uma gostava. marca registrada sua, né? Era Biro. O Dal que até disse uma frase aqui antes, que era pequeno e gostava de você por causa do cabelo, né? Eu lembro me chamavam de Anjinho. Eu tinha 7 anos de idade. Biro é até hoje. A base do Paraná, Biro. Tem uns que me chamam de Biro. Os amigos antigos. O Alex, que é meu amigo. Todo mundo chama de Biro, não adianta. E aí, assim, eu tenho bastante saudade do meu cabelo.